A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o Clube da Teologia, o nosso canal de estudos aí em apoio à Escola Bíblica Dominical, tá? E aqui, né, nosso canal ele está vinculado ao nosso blog, o Clube da Teologia, o blog de estudos, o blog de debates da Escola Dominical, interpretação bíblica, tem uns vídeos meus lá de pregação também, tá bom? Na descrição desse vídeo aqui eu vou deixar o link lá para o canal, para o blog, né? E aí você pode acessar lá também, curtir, vai deixar alguns comentários, né? Tá bom? Bom, então vamos aqui hoje a nossa lição de número 6, né? A lição da editora Betel. Essa lição está sendo com um pouco de atraso, né? Peço até perdão aí aos irmãos que estavam esperando, mas eu vou procurar fazê-la com mais antecedência, né? Aí no meio da semana, tentar equilibrar aí o tempo aí, né? Então a lição de número 6, para ser ministrada aí em 7 de novembro, e o tema dessa lição é a revelação do mistério chamado Igreja, tá? Esse é o tema da lição de número 6, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo, né, como eu sempre faço, o link para essa lição que está lá no Clube da Teologia. E vou deixar também um link para o esboço, o subsídio que eu escrevi lá no Clube da Teologia, tá? Vai ficar o link aí para aquele subsídio, tá bom? Vamos aí então à lição. A lição é a revelação do mistério chamado Igreja. Aqui, né, já entramos na introdução. Eu separo aí na parte da introdução, onde menciona assim: Paulo fala acerca do mistério que esteve oculto em Deus durante os séculos, a igreja, né? Sobre isso daí, eu coloco que o foco da lição, né, gira em torno desse mistério, né? Paulo ele vai explicar o que é, ele vai dar o significado, né, desse mistério chamado igreja. Na lição vai ficar claro que é um projeto, que a igreja era um projeto de Deus, né? Que estava no coração de Deus, por isso é um mistério, né? Ela é muito profundo, tá? Não foi revelado lá no Antigo Testamento totalmente, né? Ele foi colocado subjetivamente, coisas, por exemplo, que Deus falou sobre a igreja, falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali estava se referindo à igreja, né? A igreja seria uma bênção para todas as famílias da terra, e essa bênção seria por meio da semente de Abraão, né? Abraão seria uma grande nação, e dessa nação viria o Messias, tá? Então o mistério, esse mistério que esteve oculto e foi revelado, é esse que Paulo vai tratar aí na carta aos Efésios, né? E é esse que vai ser o objeto aqui da lição. Bom, o tema do primeiro tópico é a revelação do mistério, tá? E aí no subtópico 1.1, o título é Paulo, o prisioneiro. Aí ele vai ter algumas formas como Paulo ele se via, né? Como o Espírito Santo revelou a ele. E aí uma delas, a primeira é essa daí, ó, no subtópico 1, Paulo, o prisioneiro. Separei aí nesse subtópico a parte que diz assim: Paulo se intitula como prisioneiro de Cristo. Ele se coloca como prisioneiro do Senhor Jesus. Ele se coloca assim, fazendo alusão ao porquê de estar preso, né? Quando ele escreve aos Efésios, ele estava preso. Quer dizer, ele estava preso por ter pregado o Evangelho, né? Então por isso ele se intitula, fazendo uma alusão a isso, que ele estava preso por ter pregado a Cristo, né? Pregado o Evangelho. E aí ele foi preso por causa disso. Por isso ele sempre falava assim: o Paulo, o prisioneiro de Cristo, né? Claro que aqui faz uma alusão também ao que nós somos. Nós somos prisioneiros do Senhor. Mas porque nós queremos, obviamente, né? Nós estamos ligados a Jesus dessa forma. Claro que por vontade nossa, né? Bom, separei também a parte que diz assim: estes, por sua vez, o conduziram à prisão em Jerusalém. Se referindo às autoridades lá que prenderam Paulo, né? Aqui é o seguinte, aqui eu vou tratar de algo teológico aqui, né? Eu escrevi sobre isso, um adendo teológico, de que
os fariseus em Jerusalém, eles dispunham de uma polícia, que era a polícia do templo, né? Por isso que era tão fácil ser preso em Jerusalém, por isso que Jesus foi preso lá, né? Por isso que Estevão foi apedrejado. Tinha uma polícia do templo que dava suporte para eles fazerem isso, né? Eram tudo com autorização romana, né? Tudo ali de acordo com a legislação da época. E aí Paulo, quando ele vai para Jerusalém, deram esse alerta para ele que ele poderia ser preso, o que não acontecia nas outras cidades onde ele pregava fora de Jerusalém. Já em Jerusalém já aconteceu. Por quê? Porque lá tinha a polícia do templo que fazia isso, né? Acho que tinha mais uma ali, que eu não lembro exatamente, mas talvez o Sinédrio também tinha, né? Bom, vamos aí. Separei também a parte que diz aí, ó. Estava ciente de que tanto a sua vida quanto a sua prisão estava sob senhorio de Jesus, né? Então, quer dizer, Paulo entendeu que tudo que estava acontecendo com ele estava no controle de Cristo, né? Do Senhor. Isso aí é um nível, eu escrevi sobre isso, que é um nível de maturidade muito grande, a pessoa alcançar isso daí, esse entendimento, né? Porque quando alguém alcança o entendimento de que tudo que acontece na sua vida está debaixo da autoridade do Senhor, essa pessoa tem mais chance de suportar, né? De passar por essas situações. Por quê? Porque ela sabe que tudo está no controle de Deus. Isso é um nível de maturidade que é difícil de ser alcançado, tá? Paulo tinha isso aí. A proposta é de que todos nós alcancemos esse nível de maturidade. Porque a gente vai ver cristãos hoje que não têm essa maturidade, o que acontece? O que eles fazem? Eles se entristecem fácil, saem da igreja, né? Deixam de estar nos cultos, porque quando eles estão alegres, eles estão servindo bem a Deus. Aí depois, quando se entristecem por algum motivo, eles abandonam a presença do Senhor. Isso porque eles não alcançaram ainda a maturidade, né? No 1.2, aí o título é Paulo o Despenseiro. Também outra forma de que Paulo se coloca, né? Isso aqui serve para todos nós. Ele coloca, separei a parte que diz assim, ó. Paulo cita que o Senhor o comissionou como um despenseiro do mistério, né? Aquele mistério que foi revelado, né? Que é a igreja, já dando aí, já falando, né? Paulo, ele se coloca como um despenseiro desse mistério, tá? Ou seja, o despenseiro é aquele que cuida da despensa, né? Paulo estava se referindo àquela parte da casa que existia, né? Acho que até hoje algumas casas, né, onde tem muitas despesas, existe a parte da despensa, né? Que na nossa casa, na minha, na sua, é o nosso armário, né? O nosso armário da cozinha, onde tem ali nossos produtos, nossa comida, ali é a despensa, né? Então, Paulo ele fala que ele é como um despenseiro, o despenseiro era a pessoa que cuidava da despensa da casa, tá? Não pode confundir com a palavra dispensa. Dispensa é uma coisa e despensa é outra, né? Então, dispensa é quem está dispensado, liberado de fazer alguma coisa. E a despensa era o local da provisão, né? E aí Paulo ele fala que ele é o despenseiro, ele é a pessoa que tinha responsabilidade e o que fazia o despenseiro? Ele administrava, né? Esse local da casa. Eu até coloquei que era como um mini almoxarifado, né? Um almoxarifado da casa, né? Ele se coloca como despenseiro, né? Bom, aí separei também a parte que diz: ele deu a responsabilidade de compartilhar esse mistério com os gentios, né? Quer dizer o quê? O despenseiro, ele é um administrador, ele administrava os recursos da casa, né? Então, o que acontece? Esse administrador aqui, administrar, é no sentido de compartilhar, né? Porque a palavra administrar ela pode ser usada tanto no sentido de gerenciar, né? Como no sentido de compartilhar, tá? Então, administrar, na verdade, é dar em pequenas quantidades, né? Em pequenas doses, né? Então, Paulo se coloca assim, como um administrador desse mistério, né? Ou seja,
ele conhecendo o mistério da igreja, o evangelho, ele passava isso para os gentios. Então ele era um despenseiro, né? Amém? Separei também outra parte aí que diz assim, ó, indica a administração da casa, tá? Aqui se referindo ao termo casa, né? E aí eu escrevi sobre isso que depois que no Ocidente, esse despenseiro ele é conhecido como mordomo, né? Aí existe até aquela doutrina cristã chamada mordomia cristã, né? Que na verdade, a administração das coisas de Deus, tá? É assim que Paulo se via e assim são todos nós, tá bom? Professor, ensine isso para os alunos. Todos nós somos uma espécie de mordomos do Senhor. Nós administramos as coisas de Deus ao mundo, para as pessoas conhecerem acerca de Deus, né? No 1.3, Paulo, o embaixador, também uma forma dele se ver aí, e separei a parte que diz aí, ó, para eles, os gentios somente serviam para serem escravos de Israel ou aniquilados. Isso aqui se refere ao extremismo religioso que eles tinham, né? E olha como o extremismo religioso cega as pessoas. Por quê? Porque, na verdade, os judeus, eles que eram ali governados por Roma, né? Eles eram província romana, eles estavam debaixo da lei romana, dominados, né? E como é que eles, sendo dominados, achavam que os gentios os gentios que não tinham, assim, não serviam para nada? Como é que eles achavam isso, né? Porque o extremismo religioso cegou eles a esse ponto, tá? E, na verdade, a gente tem que separar as coisas, né? Existe uma coisa chamada vida espiritual e a vida material. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, estamos sujeitos às coisas seculares, né? Você que é cristão, você trabalha, você tem que respeitar o teu patrão. Ninguém pode chegar lá para o patrão e falar, você é um endemoniado, né? Por mais que ele seja ateu, por exemplo, você pode ser ateu, você não pode chegar para ele e falar isso, né? Você não pode ser extremista a esse ponto, como os judeus ali eram na época de Paulo, na época de Cristo, tá? Aí a gente tem que saber diferenciar essas coisas, né? Não podemos ter extremismo na igreja. As promessas de Deus são para uma vida espiritual, uma vida futura na presença do Senhor, né? Aqui, a gente está aqui só de passagem, essa é a realidade, né, irmão? Aí mesmo eu separei também a parte que diz: Deus nomeia Paulo como seu embaixador para lhes revelar, né? Aí aqui era revelar que os cristãos tinham o mesmo direito dos judeus e tudo mais, né? Aqui sobre isso aí eu escrevo que o embaixador ele era um representante, né? É um representante de uma autoridade no meio de um povo, né? Ou seja, Paulo ele era o representante de Deus entre os gentios, representante de Cristo entre os gentios, tá? O mesmo funciona como embaixador de um país, né? Um embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele é uma autoridade brasileira que está lá nos Estados Unidos representando o nosso governo lá, né? Os interesses do Brasil ele representa lá, né? E assim somos nós aqui, nós somos como Paulo aqui fala, né? Embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Nós representamos os interesses do reino de Deus aqui. Amém? É assim que funciona, né? Graças a Deus. Somos embaixadores de Cristo. Aí, fechando o tópico, né? Você pode comentar isso aí, ó. Somos embaixadores de Cristo na terra. Somos, né, despenseiros do Senhor, mordomos, né? E somos prisioneiros de Cristo. Olha que coisa linda o ensinamento aí da lição, tá? O tópico 2, o título desse tópico é Paulo, ministro da revelação divina. E aí no subtópico 2.1, o título é Entendendo o mistério que esteve oculto. Aí vai dar uma explicação da natureza desse mistério. Bom, aí separei aí nesse subtópico a parte que diz assim: palavra usada a respeito de fatos, doutrinas, princípios, etc., não revelados previamente. Aí explicando o significado da palavra mistério, né? Falando que no grego ela tinha um significado e no português a gente tem outro significado. No português, mistério é coisa misteriosa, oculta, aquilo que não está revelado, o segredo, né?
Já no grego se refere aí a algo que está revelado agora, mas esteve oculto um certo tempo. Tá? Na verdade, o significado é bem semelhante, né? Eu escrevo isso aí também nas minhas palavras aí no subsídio. O significado é bem semelhante, só que a gente pega o do grego para entender, né? Porque foi escrito em grego o texto, que é uma coisa que esteve oculta durante o tempo. E agora, mesmo que está revelada, ainda é classificada como um mistério, né? E aí, vamos falar sobre isso aí mais um pouquinho, né? Separei também a parte que diz assim, ó, eles são verdades que, mesmo estando além da compreensão humana, foram revelados, né? Se referindo a esse mistério, né? Aqui é o seguinte, sobre isso aí eu escrevi o seguinte: o interessante é que, para aqueles que possuem o coração afastado do Espírito Santo, as coisas do reino de Cristo ainda são mistérios, tá? Então é perfeitamente viável nós chamarmos de a igreja ou o evangelho um mistério, né, que esteve oculto e agora está revelado. Mas por que isso? Porque para muita gente ainda é mistério, ainda é um mistério. Muita gente não conhece, né, essa temática, não conhece o porquê da igreja, não conhece essas coisas, né? E a gente temos a responsabilidade de ensinar, de mostrar para eles que esse mistério já foi revelado, né? Amém? E vamos para o tópico 2, subtópico 2.2, e o título aí é A Natureza do Mistério Revelado, né? Aqui eu até coloquei que esse subtópico 2.2, ele é a explicação do que é esse mistério, né? Aí tem uma parte que está aí, ó, o mistério era que os gentios e judeus seriam colocados na mesma base, pela fé em Cristo. Ou seja, o que era o mistério? Era a revelação de que a promessa do Messias, a salvação, era para todas as pessoas, tanto judeu como gentios. Esse é o grande mistério, né? E aí cabe a nós aí ensinar isso para as pessoas, né? O que Paulo fazia com os gentios, ele ensinava isso aos gentios, né? Revelando para eles esse mistério que Jesus revelou ao coração de Paulo. Bom, esse é um subtópico importante, né? É bom passar muito bem detalhadamente para o aluno aí, né? No 2.3, o tema é a humildade e seriedade de Paulo diante do mistério, né? Nesse subtópico aí, eu separei essa parte que diz assim, ó: ele recebeu um chamado, não saiu por conta própria, tá? Aqui, sobre isso eu escrevi que Paulo, ele, quando recebe o chamado, ele não buscou mais nada, ele só queria cumprir a chamada dele, né? Que era para levar a palavra aos gentios. Ele passa a cumprir isso daí. Então Paulo não tinha outros interesses na obra. E isso aqui é um ensinamento muito bom para nós, porque a gente vê tantos irmãos no Evangelho buscando benefícios no Evangelho, buscando coisas para a sua vida pessoal, né? Buscando satisfação no Evangelho. Mas só que o Evangelho é renúncia, o Evangelho é cumprir o propósito de Deus no nosso coração, tá? Você que é obreiro, você que é obreira de Deus, né? Nós temos que entender que nós precisamos atender a nossa chamada no Evangelho. Qual é a tua chamada? Já identificou? Qual é a tua função? Você foi chamado para ser ensinador, né? Você foi chamado para ser escritor, para ser levita? Qual é a tua chamada? Então, cada um tem que saber a sua chamada e não buscar outras coisas além da sua chamada. A gente vê o exemplo de Paulo aqui. Por que Paulo hoje é conhecido entre nós, né? Ele e tantos outros da época dele. Porque ele cumpriu a sua chamada. E não só ele, né? Muitos irmãos, né? Como Lutero, como Calvino, são irmãos que eles buscaram cumprir a chamada que Deus teve na vida deles, né? Bom, a gente vê muita gente hoje querendo, irmãos, enriquecer no Evangelho, querendo fama no Evangelho. A gente vê muita gente hoje querendo outras coisas, não cumprir somente a sua chamada, né? Bom, separei também a parte que diz aí
quanto à maneira pela qual ele recebeu conhecimento e a origem da mesma, tá? Sobre isso daí, aqui é o seguinte: se reconhecesse que Jesus havia dado, esse é o meu comentário, né? Que Jesus havia dado conhecimento para Paulo, então os crentes o respeitariam ainda mais. Ou seja, Paulo, ele passa para eles ali qual era a fonte do conhecimento dele, né? A maneira pela qual ele recebeu o conhecimento. Ele está mostrando que veio do próprio Senhor Jesus, tá? Ou seja, ele não pegou em livros, né? Não foi por experiência própria, veio de Deus. Isso aqui que nós precisamos passar para as pessoas, aquilo que nós temos vem do Senhor, tá? É errado, irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus subir num púlpito, por exemplo, e falar que não tem nada. Não tem nada para passar para os irmãos. Não faça isso. Professor, professora, ensine os alunos que não se deve fazer isso. Pegou o microfone e você tem algo para passar para o povo. Se você não tem, pode acontecer, a pessoa não tem, pode, mas não vai falar isso para o povo, né? Se o povo está ali para ouvir uma palavra, aí você pega o microfone e fala que não tem nada para falar, a pessoa vai com a vontade de ir embora, né? Acho que eu vou embora desse culto que o ministro ele não tem nada para falar, né? Não faça isso, né? Então você pegou o microfone, não tem nada para falar. Pode acontecer? Pode acontecer. Você foi relaxado, não se preparou. Quando acontecer isso, você pede ao Espírito Santo para te dar ali na hora. Só que não pode se viciar nisso. Não, eu só vou lá e Deus vai me dar na hora. Não. Vai ter dia que não vai dar nada. Para você largar de ser relaxado, Deus não vai te dar nada. O Espírito não vai te mostrar nada e tu vai passar vergonha. Então você peça, se prepara. Mas se acontecer de você não ter nada... Aconteceu outro dia, eu fui num culto e aí o irmão me mostrou me deu o cartazinho, né? Qual ia ser a pregação. Qual ia ser a pregação? O tema do culto, né? E eu tinha preparado outra coisa, não tinha preparado nada daquilo. Aí eu fui pensando, e agora? O que eu faço? Minutos antes do culto ele me mostrou o tema. Era sobre oração. Aí eu não sabia, né? Eu fui lá, quando cheguei no culto, eu pedi o Espírito Santo para me mostrar, né? Eu não tinha preparado nada. Eu ia falar, não, irmão, não preparei nada, nunca vou fazer uma coisa dessa, né? E aí eu fui, na hora ali, o Espírito Santo começou a me dar durante o culto, irmão, começou a me dar ali, né? Aí fui lá no texto, que eu não vou mencionar aqui, e aí eu comecei, abandonei aquele esboço que eu tinha preparado, e ali eu peguei a Bíblia, fiz as minhas anotaçõezinhas rápidas ali, sublinhei as partes que eu ia comentar, e, irmão, foi uma bênção, foi de Deus ali, né? É coisa do Espírito Santo, não tem como a gente mensurar isso daí, né? Bom, continuando aqui, tá? Então, tá, irmão, nunca faça isso de falar que não tem nada, você sempre tem alguma coisa. Bom, no tópico 3, as riquezas do mistério revelado. E aí no 3.1, o título é O Mistério Revelado no Novo Testamento. Separei aí a parte que diz assim: desfez o falso ensinamento que havia sido disseminado por alguns judeus convertidos. Aqui, Paulo ele teve muito trabalho, né, com esses judeus convertidos, judeus que se converteram, só que eram judeus que se converteram, mas não abandonaram o legalismo, né? Eles entendiam o evangelho de outra forma, da mentalidade religiosa, legalista. E aí eles achavam que os crentes tinham que se circuncidar, né? E cumprir vários ritos. Eu até sobre isso aí eu escrevi que eram judeus que haviam saído do judaísmo, mas o judaísmo não tinha saído deles, eles estavam ainda judaizantes, né? Eles eram somente religiosos. E o que a gente vê, engraçado que a gente vê hoje, né? Não quero ficar fazendo crítica às igrejas dos irmãos, mas a gente vê muita pessoa querendo buscar o judaísmo de novo, né? Usam shofar nas igrejas, usam várias indumentárias do judaísmo, né? Eu entendo que tem significados religiosos, mas foi exatamente isso aí que Paulo buscou tirar do meio do povo, para que só a mensagem de Cristo fosse predominante ali entre eles, né?
Isso aí é algo a se pensar, né, irmãos? Você aí que está na sua igreja, procura rever esse conceito aí, saber se é de Deus realmente isso, né? Bom, continuando, separei também a parte que diz assim: era com base nos méritos de Cristo que os gentios passaram a desfrutar, tá? Aqui, sobre isso aí, eu escrevo o seguinte: no conceito religioso judaico, a pessoa precisava cumprir rituais para ser salvo, tá? Mas no novo pacto, na nova aliança com Cristo, Jesus cumpriu todos os rituais, inclusive o do sacrifício, né? Jesus cumpriu tudo. Ele pagou o preço. Nós não precisamos cumprir aqueles rituais. Nós não precisamos, né, cumprir aquilo que os judeus cumpriam, porque Jesus pagou o preço por nós. O que nós fazemos hoje é cumprir as ordenanças de Jesus. Jesus deixou várias ordenanças, né? Amai-vos uns aos outros, novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Jesus deixou ordenança para que fôssemos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Jesus deixou várias ordenanças para nós e nós cumprimos essas ordenanças. Mas nós não fazemos isso para ser salvo, nós fazemos isso porque somos salvos. Esse é diferente, né? Não é para quê, é o porquê. Por que que eu vou à igreja? Hoje, por exemplo, eu devo estar dirigindo um culto. Por que que eu vou lá fazer isso? Eu faço isso porque eu sou salvo, né? Eu não estou fazendo isso para ser salvo, né? É isso aí que a gente tem que entender e fazer, né? O evangelho tem que ser uma alegria no nosso coração. Bom, o tópico 3.2 eu pulei propositalmente. O título é o propósito pré-estabelecido por Deus, né? Você, professora, professor, se quiser comentar isso aí, fica à vontade na sua aula, né? A aula é sua, né, irmão? A aula é sua, então você vai conduzi-la conforme o Espírito Santo lhe der. Aqui eu estou dando só uma ajuda, né? O 3.3, o título é As Riquezas Insondáveis de Cristo. E aí separei essa parte que diz assim: indicando tratar-se de algo que não é possível se obter mediante esforços humanos, né? Aqui fala sobre a revelação desse mistério. E aqui eu comento que ninguém pode encontrar essa revelação, encontrar esse... Aqui está falando de riquezas insondáveis, né? Insondável quer dizer uma coisa que não tem como sondar, né? Não tem como você conhecer. Então, sobre isso eu comento que ninguém pode conhecer essas riquezas de Deus se não for com a ajuda de Deus, ou seja, o Espírito Santo revelando. Ninguém pode chegar à conclusão, a um conhecimento profundo dessas coisas, dessas riquezas do Evangelho, sem uma revelação espiritual. Essa é a realidade, tá bom? Pode aprender em livro, estudar, mas só vai conhecer se viver isso daí, se buscar, né, pelo Espírito Santo. E aí tem outra parte também que diz, da mesma forma que o mar se torna insondável por sua profundidade, tá? Quer dizer, não tem como se chegar às profundezas dos abismos oceânicos, né? Aí também são os mistérios da revelação divina, né? Se refere a conhecimentos profundos do cristianismo, foi o que eu escrevi sobre isso, e o detalhe é que assim, não se aprende na teoria, não se aprende conteúdos didáticos de livro, não se aprende nem com a com experiências, né? Se aprende você vivendo pela revelação do Espírito Santo, tá? A pessoa pode passar a vida toda na igreja, viu muita coisa, e não ter aprendido nada. Por quê? Porque não é a experiência que vai ensinar. O que vai ensinar assim, a experiência com Deus. Aí sim, é a vida espiritual. O Espírito Santo é quem vai revelar, né? Então é isso aí que eu comento nesse subtópico, tá bom? Então a nossa conclusão, né? Eu recomendo aos irmãos, como é de praxe, fazer aí a revisão, né? Abordar ali os pontos já estudados, para massificar o conhecimento no aluno, tá bom? Elaborar questionário, né? Elabora perguntas, faça perguntas para a classe. Se você tiver tempo, vai perguntando para eles. Pode fazer perguntas e perguntar durante a aula, isso é bom para puxar um debate,
para fazer o aluno acordar. O aluno não pode ficar paradão ali na tua aula, senão ele acaba dormindo, né? Isso é a verdade. Amém? Então convide os alunos para a próxima aula, ore com a classe. Isso aí já é uma coisa que o professor tem que ter no seu coração, que tem que fazer. Amém? Então deixo aqui, vou terminando o vídeo aqui. Peço aos irmãos, adquira o livro O Maior Milagre de Jesus, o meu livro aí que eu publiquei recentemente. É uma bênção de Deus para a sua vida e você pode abençoar outras pessoas. O Maior Milagre de Jesus está sendo vendido em todas as livrarias do país, pelas Casas Bahia, Ponto Frio, Amazon, Mercado Extra, né? Site Submarino, no site da editora Apres, aonde você tem várias formas de adquirir o nosso livro aí, tá bom? Fica na paz de Cristo, Deus abençoe. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Vai com Deus.